Salve Legião, aqui quem fala é o Cliff. Sejam muito bem-vindos a mais um Fora da Linha. Este programa que cada dia que passa estamos tentando manter uma regularidade bacana aqui, né? Mas nem sempre a gente tá conseguindo, mas tamo aí. Tá semanal, E eu pelo não estou... menos. E eu não estou sozinho, como vocês perceberam. Eu estou aqui acompanhado, como sempre, com o nosso bom e velho co-host. Eu acho que você gosta de ser chamado de co-host, por isso que você quer ser o co-host, porque co-host é mais legal. Hitomi, apresente-se, Hitomi. É Kun? Eu não sei como é que fala, eu não entendi ainda. É Kun, tá É porque ligado? Kun me lembra aquela outra palavra, tá ligado? Aí eu fico meio... Depois eu dou uma mini aulinha de pronomes japoneses aqui pra vocês. Mas por hora é boa noite aí, meus caros ouvintes. Hitomi Kun que nos fala. E. Cara, eu tô animado, velho, sabe por quê? Porque a gente conseguiu chegar a 20 episódios de Fora da Linha Podcast. Esse aqui é o episódio número 20, cara. Você esperava isso, Cliff? Cara, eu não esperava nem que a gente ia conseguir público pra assistir isso. Nossa, nível de empolgação aqui é foda, hein, cara. Pois é. Mas assim, a gente tem muito a agradecer também ao pessoal, né, cara? A gente tá aqui no YouTube tem pouco tempo, não tem nem um ano de canal e... Sei lá, a galera que se empolgou com o projeto. Deixa eu ver até atualmente quantas pessoas, ó. Atualmente mais de 200 pessoas, vai fazer 240 aqui, cara. Pessoas que se inscreveram, que deram uma oportunidade. Tivemos também muito apoio, né, da comunidade aí, então a gente tem muito a agradecer ao pessoal aí que entrou nas paradinhas, que acreditou no projeto. Sim. Então a gente também tem que agradecer essa galera aí também. Os convidados também colaboraram muito, fazendo divulgação, essas coisas. Foi top. E qual que é o tema de hoje? É CEO do Legião Podcast Produções. Então, como a gente já havia combinado, né? É interessante porque eu estava um pouco a fim de falar um pouco sobre isso. Recentemente, antes de eu falar o tema, eu vou falar o porquê do tema. Recentemente, eu havia me pegado pensando um pouquinho a respeito sobre tradição. Eu falei, cara, tradição é bacana, tal, tudo. Mas o que leva a tradição a ser algo based, né? Existe algo por trás? Existe algo que a gente possa conversar a respeito disso, que a gente possa tentar desmiuçar? E também surgiu um pouquinho a parte da história, por assim dizer. Então eu queria pensar um pouco a respeito da Idade Média, sobre o conceito de clérigo, a legitimidade do... O que dava legitimidade dos reis e dos duques, etc. E aí veio o ponto, né? A religião. Principalmente o catolicismo, né? Mas existem também outras variantes que vieram posteriormente, como por exemplo o próprio protestantismo. Mas esse seria o assunto de hoje, né? Queremos falar eu sugeri aqui para o Hitomi falar um pouquinho a respeito da religião em si. Sim. Bom, a primeira coisa aqui que eu acabei pesquisando mais seria o que ela acaba representando na construção de um local e como é que ela e cultura são mais ligados do que parece em si. Que abandonar a cultura é tão prejudicial que às vezes a pessoa nem percebe. Mas essa daí eu vou pedir pra você começar porque acredito que você tenha mais coisa pra falar. Beleza, então. Desde o início da humanidade, as pessoas sentiram a necessidade de viver em conjunto. E até por isso, certos costumes foram emplacados dentro dessas pequenas civilizações que se tornaram grandes impérios e reinos que conhecemos hoje em dia. Algo que eles entram em consenso é valores e moralidade. Vamos pensar em um grupo de indivíduos que não tem nenhum tipo de propósito, não tem nenhum tipo de orientação.
além dessa civilização ruir, isso se tornaria caótico muito facilmente. Pense em um pequeno grupo de 100 pessoas vivendo em um lugar afastado, frio, onde todo o recurso que eles podem conseguir para sobreviver vai depender do trabalho que eles fizerem. Esse é o cenário que a gente consegue observar em países nórdicos, alguns países dinamarqueses, boa parte da Rússia, e principalmente o norte da Ásia, que a gente consegue observar também esse tipo de coisa. Essas pequenas civilizações, eles tinham que tentar sobreviver. Agora imagina, eu sou o Shinjipin aqui e meu amigo é o Fukutu. O Fukutu, ele acredita em vários deuses e ele acha que toda semana ele tem que fazer um sacrifício do melhor animal que tem para os deuses do Fukutu. Já eu, Shinjipin, eu acho que isso é desnecessário e isso seria um desperdício de gasto e eu não acredito em Deus nenhum. Para mim, quem criou o universo foi a própria vontade do universo. O que aconteceria comigo e com o Shinjipin? A gente entraria em conflito muito facilmente. Eu estaria alegando que os recursos estão sendo jogados fora desnecessariamente. Já o Fukutu, ele poderia dizer que eu não estou dando devido a respeito às divindades que nos deram a vida. Então, isso seria bem prejudicial. Por isso, muitas sociedades se firmaram com base na religião e na tradição. E por que isso é tão importante? Além de manter a ordem, muitas dessas tradições implicam em valores e princípios que vão moldar aquela sociedade. E quando você fala em construir alguma coisa, não estou falando em desconstrução, estou falando em construção, vai muito além de achismo ou daquilo que a pessoa quer que seja para poder resolver problemas. Não se trata disso. Se vocês perceberem, muitas dessas culturas antigas, eles idolatravam o Sol. E não é por acaso. O Sol, ele é um dos astros que mais se destaca, por assim dizer. Ele é o que mais afeta a vida na Terra. E os antigos, eles não eram idiotas, eles percebiam isso. Então, muitas dessas antigas civilizações tinham isso em comum, em adorar o Sol. Clica. Posteriormente, pode falar. Só te cortando aqui. Tem uma coisa dessa questão de adoração de Sol, porque tem muitas religiões mais ligadas assim fora do cristianismo, que foi o que montou o nosso lado do oceano. Muitas delas têm a assimilação da religião que seria a forma do homem se conectar com a natureza, entendeu? O próprio Shintoísmo, que é vamos dizer assim, a religião oficial japonesa, ela tem um pouco disso, que tem a deusa do sol, né, a Amaterasu, que é sempre uma forma de fazer que o homem tenha ligação com as suas raízes. Lá eles usam muita coisa de, por exemplo, plantas para fazer algum tipo de ritual, oferenda. Tudo resume-se a uma forma de agradecimento vamos dizer assim, à Mãe Terra, para deixar melhor em pratos limpos. Essa questão que você falou agora há pouco das duas pessoas se acertarem, que a religião faz isso, é que ela acaba trazendo legitimidade para o que você faz. Então, assim, esse é o lado bom, porque a pessoa ela vai conseguir se contentar com o fato de que se tem aquela religião, aquela cultura que diz que tal coisa é necessária, ou até mesmo correta por causa de uma base divina, faz aquela cultura de legitimidade, entendeu? Tem essa questão também. Pode continuar, só isso mesmo. Não, foi interessante esse ponto que você trouxe em questão aí. E posteriormente, grandes homens perceberam isso, né? Essa parte da legitimidade que a religião traz. A gente já fala um pouco de Idade Média, mas eu quero chegar aos poucos. Um exemplo bem claro disso que a gente consegue observar é na própria Bíblia. O livro de Reis, como alguns outros, Reis não, acho que é Reis e Deuteronômios não. De Reis em diante, perdão. Ele apresenta muitas coisas interessantes.
Vemos um pouco disso também nos livros em que Davi escreveu, as estrofes que ele também escreveu no Cântico de Salmos, e também as coisas que o seu filho fez posteriormente, Salomão. Não estou falando aqui de religião, eu não estou querendo puxar sardinha aqui de Bíblia, galerinha, mas eu quero que vocês entendam essa parte aqui. Galerinha, eu voltei para 2014 aqui. Você não quer puxar o saco da Bíblia? Tu virou para mim no privado lá do WhatsApp e falou que esse é sobre fé do Ocidente, cara. Então hoje tá liberado puxar saco aí. Enfim. O primeiro rei que a Israel teve, né? Todo mundo já deve conhecer aqui, ou a boa parte dos ouvintes devem conhecer, foi Saul. Posteriormente a gente sabe que Saul, no relato bíblico, ele foi se desviando dos princípios e do caminho de Deus. Ele foi perdendo o favor de Deus. Essa é a expressão que a Bíblia utiliza. Mas o mais interessante nesse caso é que por ele ter sido escolhido diretamente, seguindo o relato bíblico, por Deus, ele não poderia ser destronado. E aí que entra a parte interessante. Se você tem a aprovação do divino e, teoricamente, você não pode ser destronado porque o próprio Deus, o Criador de tudo, te colocou naquele lugar, a sua legitimidade como um governante fica cada vez mais fortalecida. Vamos pensar no primeiro grande caso que a gente vê na Bíblia, né, de um grande rei da nação escolhida por Deus. Posteriormente, quem foi escolhido para suceder Saul foi Davi. Todos nós conhecemos Davi, o cara da pedrinha. E aí, como ele tinha sido escolhido por Deus, aquele que lhe sucederia seria alguém da sua linhagem. Isso foi uma predição que um dos profetas fez, que todo rei, a partir daquele momento, viria da linhagem de Davi. Então você tem uma tradição estabelecida e você tem a aprovação do Criador, do Deus daquela nação. Com o passar do tempo, né, nós sabemos a história, Israel foi conquistada, foi dispersada por Babilônia, depois ela foi assumida pela Média-Pérsia e posteriormente Israel perdeu muito da sua influência e poder. Quem governava esse país eram os governantes de fora. Então, quando não era Babilônia, era a Pérsia. Quando era a Pérsia, era a Grécia. Quando não era a Grécia, foi a Roma, até Jerusalém ser destruída. Depois disso, depois desses grandes fatos e acontecimentos, tivemos a conversão eu vou esquecer o nome do cara. Eu esqueci o nome do cara. Do Imperador Romano. Romano? Imperador. Imperador Romano que se converteu ao cristianismo. E enquanto ele vai pesquisando aí, tem uma coisa que eu vou complementar. É que assim, uma boa forma de você manter a ideia para a maioria das pessoas de que existe a parte cultural da religião era sempre você usar alguma coisa em nome de Deus. E eu não falo usar no sentido de benefício próprio, mas sim, vamos dizer, você representar uma ideia. Uma forma boa de explicar isso é quando tem um rei. Por exemplo, anteriormente, os reis eles tinham pelo menos aquela ideia de sucessão divina. E aconteceu na linhagem desses reis serem destronados por guerras e coisas assim. Mas também tem um caso onde o próprio indivíduo ele não se enxerga dessa forma. Ele acaba abrindo mão desse título, que é algo que literalmente causa a desordem. Você não ter mais a figura do rei pode causar uns certos problemas sociais por causa que ele seria o representante de Deus. Tá certo que o Japão não era cristão, como falei, eles eram adeptos do shintoísmo, mas teve um certo alguém
que abdicou dessa ideia de trono. Ele deixou de ser, vamos dizer assim, um representante do Sol, que foi o Hirohito. O shintoísmo ele justificava a ideia da família, vamos dizer assim, real japonesa. Meiji tinha essa ideia de que ele seria o representante mais próximo do Sol na Terra. O Hirohito foi um dos que acabou abrindo mão disso aí. Então tem essa questão também que o rei ele tem uma figura, pelo menos na minha visão, de que ele como se fosse a forma física de uma ideia divina. Tem esse porém também. Uma ideia divina que foi completamente arruinada. Tem esse porém também. O cara conseguiu acabar com uma tradição milenar. Ok, tipo, no Japão não era tão milenar, mas é centenária, assim. Acho que foi centenária. Enfim. Acho que foi do começo do século XVIII, não, do século XIX. Acho que até mais ou menos metade do século XX, ali, quando teve a Segunda Guerra Mundial. E aí, de fato, foi quando ele destronou e ele não queria mais saber dessa ideia. E isso é uma coisa meio merda que acontece, que é o homem sempre querer se pôr acima da ideia divina. O racionalismo é meio merda nesse sentido. Na verdade, o que aconteceu foi essa diluição. É interessante o ponto que você tocou aí. Eu só vou terminar aquele monólogo que eu tinha falado do Imperador Romano. Pode terminar e logo eu começo o meu monólogo à vontade. Como eu estava dizendo, depois da diluição, né, de Jerusalém, o Imperador Romano, agora eu pesquisei na internet e lembrei, Teodósio I, ele se tornou... ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Isso foi em 380. Depois disso sabemos, né, que a Igreja Católica ela se firmou bastante naquelas imediações, aumentando a força e o poder que ela exercia na Europa. E aí já sabemos, na Idade Média, tal, reis, essa parada toda aí. Muita legitimação, muita coisa. O poder hierárquico é decidido porque Deus escolheu essa família e agora, com a graça de Deus, essa linhagem tem direito ao trono. E aí a gente consegue observar, por exemplo, coisas como... sem ofensas aqui, eu sei que vai parecer que eu estou atacando a tradição, mas não é isso que eu quero falar. Aí chegou o fã de Lutero aqui, ó, começou já. Aí, ó, calma. Vai surgir coisas como, por exemplo, casamento entre primos, casamento entre irmãos, aquele negócio de eu escolho com quem meu filho vai casar e você escolhe e você me dá a sua filha tal e para poder casar com meu filho. Tipo assim, eu não tô criticando esse tipo de coisa, fazia parte daquela tradição e era o costume da época. Hoje em dia as pessoas enxergam isso como algo errado e certamente eu não praticaria esse tipo de coisa. Mas dentro daquele contexto fazia sentido existir esse tipo de coisa, visto que fazia parte do arranjo tradicional. O que implica seguir certas tradições? Primeiramente, a Bíblia ela não é necessariamente um livro de tradições. Eu posso estar irritando algumas pessoas com o que eu estou dizendo aqui, mas vocês vão entender. Primeiramente, Deus estabeleceu um princípio bem básico para os humanos. É ter filhos e se tornar muitos e não comerem a frutinha que não podia. O que o ser humano fez? Meteu um monte de criança no mundo, mas antes de fazer isso, eles comiam a frutinha que não podia. Depois disso, Deus meteu 10 mandamentos. Beleza? Beleza. Algum cristão hoje em dia segue os 10 mandamentos? Sim, segue. Mas ele é a fonte base da nossa cultura ocidental? Não. Posteriormente veio Jesus Cristo abolindo tudo aquilo que veio na lei mosaica, ou seja, sacrifício de animais, o sábado, que era um costume muito grande da época, você não podia fazer nada durante o sábado. Com o cristianismo isso foi abolido. Jesus Cristo realizou milagres no sábado, ele comia em festas no sábado, ele fazia todo tipo de coisa no sábado, e ele disse que os principais mandamentos eram
amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, 10 mandamentos viraram 2. Ou seja, o conceito em base de Deus, ele esteve sempre em alteração e ele está sujeito à alteração até o fim das coisas, conforme a própria Bíblia diz. Então, a tradição é uma coisa bacana. Ela faz com que as pessoas entrem nesse contrato social de legitimidade e firmação social, mas a Bíblia em si, o conceito que a gente observa na própria Bíblia, difere um pouco da tradição e vai mais para um lado situacional do que algo eterno. Você discorda de mim, Hitomi? Olha, tudo que você acaba interpretando na Bíblia estaria mais como, não uma tradição, mas sim uma lição, entendeu? Tanto que, se você for ver, de uma certa perspectiva, isso é uma coisa que acaba melhorando, aprimorando ao seu estilo de vida. Então, por exemplo, assim, você renegar o ódio, dentre algumas outras coisas. Mas o que eu vou focar mais aqui é o seguinte, como eu falei, seria na parte da cultura. E por que você vai ouvir eu falando isso aqui toda hora no programa? Você já vai entender, calma. A primeira coisa que eu queria falar é que tem um certo problema, principalmente de alguns tempos para cá, mais modernos, que existe uma aversão ao lado material, vamos dizer assim. Razões você pode falar que todo mundo é materialista, então assim, todo mundo só pensa em ganhar dinheiro, só pensa na parte física, tipo, não, isso aqui vai me trazer uma dor na hora. Ninguém pensa mais no resto. Aí o que acontece? Você tem dois extremos ali, que enquanto tem gente que só fala em, não, temos que atingir a transcendência, temos que se ligar ao Logos divino, você tem gente que só fala em, não, foquem na sua carreira, invista-se no seu corpo, esse tipo de coisa. E vamos lá. O corpo, o físico, ele não existe por um acaso, o materialismo não existe por um acaso. Talvez esteja além da nossa compreensão, o porquê que Deus fez as coisas dessa forma, não vou entrar nesse mérito. Mas o que acontece é que hoje não existe um equilíbrio disso. E quando não se há um equilíbrio das coisas, geralmente há um déficit de alguma coisa muito, muito aparente, entendeu? O que eu falo que é a parte, vamos dizer assim, física da religião, é a cultura. É uma forma de manter aquele ideal, aqueles costumes que um certo povo tem. E simplesmente todo mundo ignora isso, eu acho que é o que leva a abandono, a perca, né, da sua fé, e você abdicar de algumas coisas, e você tentar se adaptar a outras coisas, porque no plano material aquilo ali está mais bem servido do que as ideias cristãs. Você quer um exemplo? Uma igreja católica. Você já viu... Cliff, tem uma pergunta aqui, até pro ouvinte também. Você já viu alguma igreja católica que não era, pelo menos, detalhada? Pelo menos que tinha uma cruz assim no topo? Que tinha aquela arquitetura, esse tipo de coisa? Você já viu alguma assim, Cliff? Tá dizendo uma igreja católica, entre aspas, simples demais. Você já tinha visto alguma coisa do tipo? Não é bem simples, porque... Seja só um galpão. É isso, eu quero dizer isso aqui. Você já viu, tipo, igual a gente fica zoando aqui, mas você já viu uma igreja católica portas de garagem? Eu nunca vi. Também não. Então, aquilo ali, inclusive, isso é um problema que é complicado quando você começa a interpretar a Bíblia com a sua razão falha, que todo mundo... Já chegou alguém pra você e disse, não, mas lá é tudo rico, é tudo bonito, o Vaticano tem ouro e... enquanto isso, pessoas estão passando fome na África, crianças morrem todos os dias de fome. Mas, cara, aquilo ali não é por um acaso. Primeiro, que o Papa é uma representação forte do cristianismo. Então é óbvio que você não vai entregar qualquer bobagem ou qualquer porcaria pra ele. E segundo, aquilo ali é uma espécie de preservação da sua cultura. Você pode ver que países que têm a formação católica e ortodoxa, eles não perderam a fé pelo menos de forma tão fácil com o passar do tempo. Agora, as igrejas que meio que tentaram pôr à prova o que foi passado pelos próprios ensinamentos, tipo o protestantismo,
Você vê que as culturas que aderiram a isso aí hoje estão bem mais fracas, meio que não existe essa questão mais. E o que acontece? Quando você não tem mais a figura da religião, a figura da cultura, você vai aderir ao ateísmo. E aí que tá, cara, o ateísmo, ele não segura uma nação. Eu não tô falando que o indivíduo ateu ele não pode ter uma ideia moral forte assim, até porque eu acho que o instinto do ser humano, na maioria das vezes, não em todas, vai levar pelo caminho mais justo, vamos dizer dessa forma. Mas o que acontece? O cara acaba caindo nesse tipo de problema, vai abandonar a cultura dele, já que isso não tem mais sentido, e o ateísmo, ao meu ver, ele tem a forma espiritual dele. O ateísmo é a forma física. Você sabe qual que é a forma espiritual, Cliff? Você tem alguma ideia? Não exatamente. Cara, mas eu te digo, é só teoria minha, tá? Não vai usar isso aqui pra refutar amiguinho em discussão, ouvinte. Mas seria o niilismo. Porque existe aquele vazio dentro do cara que ele não entende o porquê que acontece. Quando tudo é sem graça, tudo é pra te prender, você não quer mais saber disso. Daí você começa a entrar naquela teoria crítica também, que é tudo, não, isso aqui é errado, isso aqui é não sei o que, isso aqui não tem sentido, nada presta. E você já sabe o resultado disso aí, né? E pelo menos tem uma coisa boa de uma religião fundar uma civilização, e que não é só o cristianismo, pode ser tipo até mesmo o paganismo também, culturas pagãs, mas eu tô falando mais do cristianismo porque é o que moveu a civilização ocidental, é que ele meio que impregna na sua raiz. Você meio que vai tentar buscar no seu íntimo a restaurar aquela ideia. Você quer um exemplo recente? A gente está no mês de setembro. Acho que vocês sabem aí o que esse mês significa. Mas aí que tá. Se você for ver, a maioria dos países que seguem, pelo menos o pessoal mais jovem seguiu aquela ideia do NoFap September, países que estão mais ligados à cultura católica, por exemplo, que é, no caso, a América Latina. E talvez na sua concepção isso não faça o mínimo de sentido, mas é o seguinte, é a recuperação das virtudes, uma vez que toda civilização, não importa qual religião ela seguia, ela tinha um certo grupo de virtudes ali, tanto para preservar até mesmo a raça. Você quer um exemplo? Você nunca mata, não tem uma civilização que, por exemplo, que falava que matar era, tipo, qualquer semelhante era legal. Porque isso causa uma puta desconfiança, isso causa um desequilíbrio. Não é legal você matar alguém por nada. Isso é, por exemplo, uma forma de preservação da cultura. Tem esse aspecto, entendeu? Então tem mais essa questão de que a sua cultura ela pode meio que voltar pro seu íntimo. Mesmo que hoje a religião ela esteja completamente destruída. Porque, vamos ser honestos aqui, por mais que o Brasil, acho que o mundo em geral, a maioria se ainda identifique como cristão, é meio aquele cristianismo tipo só de, não, eu me considero, saca? É igual quando você vê algum jogador de futebol que aponta pro céu quando faz um gol, ou alguém que sempre que escapa de alguma situação, vamos dizer assim, potencialmente perigosa, o cara fala, ai, graças a Deus que isso aconteceu. Tipo, assim, tem muita gente que ainda acredita, mas também tem muitas que só falam por causa que tá enraizado, entendeu? Então tem um lado muito forte. É meio que um vício de linguagem da civilização que ele mora, do meio em que ele vive. Mas não é necessariamente algo que parte dele. Sim e não. Porque como eu falei, tipo, esse vício de linguagem, vamos dizer assim, ele também faz parte da raiz dele, entendeu? Porque os parentes dele, os ancestrais deles que realmente eram cristãos, que seguiam essa moral e contribuíram para o país ter essa identidade, eles realmente falavam isso, sabe? Tipo, graças a Deus por qualquer coisa que fosse. Então tem essa questão, né? De demonstravam a gratidão. Isso. Uhum. Aí por que isso é ruim também? Porque olha só, eu falo ruim tipo abandono da cultura. Como é que eu posso explicar? A cultura é uma forma de preservar o ser humano. Por quê? Porque ela é uma forma de mostrar que o coletivismo, ele não é, tipo, a ideia de um grupo, ela é importante. Você quer um exemplo?
Se um bebê, tipo um ser humano, ele fosse abandonado assim que ele saísse da barriga da mãe, ele morreria em poucas horas. Isso é basicamente certo. Mas aí vamos lá. Tem a mãe que amamenta, que dá as coisas, tipo comida. Tem o pai que protege, traz provisões para a criança. E isso se permanece por muito tempo até que ele se desenvolva. O que você tira disso? Que a família é um núcleo, um grupo, um coletivo que é vital para o ser humano, para a organização dele, uma vez que sem ela o ser humano ele não sobreviveria de forma individual. A religião, ela é de certa forma assim, ele é um grupo de semelhantes. Tem o pastor ou o padre que vai guiar pelo caminho justo, que vai falar coisas o que é imoral, o que você não deveria seguir. E é uma forma de preservação. Talvez se o homem, por si só, ele fosse tentar buscar a razão, ele fosse falhar, fosse fracassar. Tanto porque a razão do homem é, de certa forma, falha, quanto porque não é todo mundo que nasceu para interpretar algumas coisas. Isso já é de certa forma, uma crítica a Lutero. Sim, isso foi uma questão que eu queria comentar. E o resultado disso é que você vê mais gente adorando ao Estado, por exemplo, porque o Estado é uma presença física forte. Existe aquela cultura de, não, a lei é suprema, ela não é errada, ela é imutável, ela não vai fracassar perante o indivíduo. Por quê? Porque ele é algo físico. Ok, tá certo que isso fracassa do lado espiritual, porque o Estado não te dá essa provisão. E também tem o fato de que, por ter esse certo descompasso moral, coisa que a espiritualidade ela acaba te trazendo também, espiritualidade de fé, você é meio que uma peça substituível a qualquer hora, entendeu? Mas é só um exemplo pelo menos na minha opinião, por que as pessoas trocam a cultura, vamos dizer assim, pelo Estado, entendeu? Pela cultura artificial, por artistas artificiais, por propaganda artificial, pelo Estado em geral. Você concorda? Você tem alguma coisa a acrescentar aí, Cliff? Eu entendo o seu ponto de vista a respeito disso. Eu só tenho uma coisa para dizer, antes que as pessoas aqui entendam que eu sou contra a tradição. Eu não sou contra a tradição, mas eu acredito que a tradição não seja o mais importante. Desculpa aí, não é seu celular não, viu, ouvinte? É o meu. Eu acredito que a tradição não seja o mais importante, dado em vista como ela vai ser utilizada, entende? Eu entendo, por exemplo, que muitas pessoas, vamos dizer que muitas vidas foram salvas, por assim dizer, a respeito de uma tradição rígida e bem estabelecida. Entretanto, eu questiono aqui justamente aquele ponto a respeito da legitimidade que as pessoas, que os líderes, que os reis, que os governantes traziam com base na religião. Eu não vou dizer que todos eram assim, até porque eu não conheci nenhum, por assim dizer, mas o que me garante que algum desses reis não tinha fé nenhuma? O que garante que esse cara ele não tinha nenhuma ligação com o divino? Dado em vista que era basicamente ele ter nascido em uma família, em uma tradição, e ele simplesmente herdaria tudo aquilo se ele dissesse: eu amo Deus. Muitas pessoas que cresceram em um lar rígido, um lar cristão, quando cresceram se tornaram ateus. Assim como muitas pessoas que cresceram em um lar de ateus se tornaram cristãos. Então, a espiritualidade ela vai muito além da tradição que o seu país ou que o seu grupo pertence, vai muito além da criação dos seus pais. Por isso que eu acredito que a nossa sociedade não deveria se moldar com base em tradição. Pode ser um pouquinho mal interpretado essa parte aí, mas olha só, o que eu tô querendo dizer aqui, pode falar, Perdão, mas só para poder terminar aqui,
Eu acredito que, em vez de tradição, a gente deveria se preocupar um pouquinho mais com uma outra palavra: princípio. Ok. Vamos lá, cara. É o seguinte, isso entrou um pouquinho no que eu disse, que era as pessoas, de certa forma, elas não se importam tanto com a parte física, pelo menos as pessoas que se dedicam totalmente de fé. Mas vamos lá, a primeira questão do rei, que você falou. O principal problema não é nem se, não, só porque você foi o primogênito do escolhido que você seria escolhido também. O problema é que existe uma associação de culpa ao título e não à pessoa, entendeu? Eu quero dizer que é o seguinte, por exemplo, assim, por que uma das coisas que foi usado para destituir a figura do rei, de por que ter rei é uma coisa, vamos dizer assim, merda, por que ter rei é merda? É o seguinte, a figura do rei, só para você ser rei, você irá usar tudo ao seu favor. Ele ignora que você tem que fazer uma escolha, de certa forma, sábia, pedir ajuda divina, para saber como liderar um povo, um exército, esse tipo de coisa. Mas não, isso tudo foi abandonado para usar aquela ideia de se ele é rei, ele com certeza vai ficar explorando os pobres e ficar fazendo todas as desgraças possíveis. Não é porque o cara é mau caráter, é porque ele é rei. Isso é, de certa forma, uma maneira de você destruir essa ideia e de você colocar um outro tipo de governo dos homens, que eu acho que é bem pior. E você sabe qual que é esse tipo de governo dos homens? Que é o próprio Estado. É um próprio Senado, uma própria república. Porque, assim, isso é uma coisa bem interessante, que o homem moderno, aquele que se acha acima de Deus, o homem, vamos dizer assim, racional, ele sempre vem com aquele medo ou aquele desgosto de achar que ele seguiria, que seria triste seguir uma constituição feita por homens. E quando eles falam isso, eles se referem, por exemplo, à Bíblia ou uma monarquia. Mas o que eles não percebem é que eles estão seguindo uma tradição feita por homens, que é a Constituição, a República, a democracia, de uma forma bem mais autoritária, e ele simplesmente ama isso. Ele é um amante do Estado. Ele não percebe que ele está sendo enganado. Para o homem moderno, o rei, não existe o rei que faz as escolhas. Há a associação direta da figura do rei, a associação do mau caráter. Mas para ele, o político que ele viu roubar o Brasil há 100 anos, esse sim, esse ele tem uma forma de reconstituição. A gente só escolheu errado, ele só foi mau caráter ali. Não é porque o político é uma figura execrável. Era só isso que tinha pra falar aqui. Você vai continuar comentando eu, Cliff? Não, eu achei interessante o ponto que você falou. Eu concordo com o que você disse, principalmente na parte de que a república, que a democracia, vamos generalizar, que a democracia, em comparação com a monarquia, seja junk. Olha, não é nem desculpa interromper, não é esse tanto ponto. O que eu quero dizer é que o homem ele reclama de seguir ordens dos homens antigamente, mas ele não percebe que ele está fazendo a mesma coisa, talvez de uma forma até mais autoritária, e ele ainda agradece por isso. Isso aqui nem tanto uma crítica qual é o melhor sistema de governar um povo, era só um atestamento. Perdão a interrupção, pode continuar. Sim, eu entendo. Mas o fato é que com o deterioramento da tradição, muita coisa acabou se perdendo e muita coisa acabou entrando no lugar. Aquele conceito de desconstrução, né, que a gente acaba vendo por aí hoje em dia, que seria a quebra dos padrões para poder estabelecer em um novo, algo inclusivo, algo que atinja as pessoas e as massas de uma maneira positiva. Isso surgiu muito além da modernidade, isso vem de muito tempo. Vem com o protestantismo, vem com a Revolução Francesa, vem com todas as outras revoluções que foram inspiradas na Revolução Francesa, como, por exemplo, a própria libertação dos Estados Unidos, ou o Brasil. O Brasil é um exemplo perfeito disso. E acontece dessas coisas terem tido uma certa facilidade de serem empurradas. A partir do tempo
de que, a partir do ponto de vista que, por assim dizer, o conceito revolucionário foi colocado na mente do cidadão. E as pessoas viram essa ideia de você ser revolucionário, essa ideia de você quebrar os padrões como algo positivo. Isso. Cara, essa questão de você implantar o espírito revolucionário, ele é de certa forma uma coisa passada, porque é o seguinte, eu acho que ele é mais importante quando o ser humano ele conhece a verdade, que essa é uma forma de você perverter ele. Eu acho que hoje ele é mais feito a ocultação da verdade, entendeu? Você pode falar que a revolução é a base da mentira, tudo, tem essa questão também, mas o que eu quero dizer mais hoje é que não precisam meter essa ideia de que tudo é uma revolução. É só você reinventar a história, né? Como eu tinha dito. Você ainda tá aí, cara? Tô ouvindo, achei que você ia continuar falando. Não, é só um atestamento básico aqui. Eu acho que pra mim tá bom, acho que eu falei o que eu tinha à vontade. Você acha que deu um tempo bom aí também, cara? Você vai continuar? Não, eu acho que era isso. Bom, dessa vez aqui... O que foi? Você achou que não ia render tanto? Não, caramba, tipo assim, passou rápido esse assunto. Esse aqui rendeu. O tempo. Bom, dessa vez eu vou me despedir do ouvinte aqui primeiro e depois o Cliff ele só termina de tirar aqui do ouvinte. Se você ficou até aqui, eu agradeço por tomar liberdades com seu tempo. Na descrição tem o nosso e-mail se você quiser mandar alguma coisa. E nos vemos até uma próxima. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos por terem acompanhado mais esse episódio. Se você gostou, deixa o like, compartilhe nas redes sociais e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos e novidades a respeito do nosso canal. Agora sem brincadeiras. Qualquer sugestão, dúvida ou coisa vocês mandam aí nos comentários. Bora interagir, fazer essa legião se tornar uma legião, né? E a gente também tem nosso e-mail. Eu esqueci o nome do e-mail. É a Legião, né? Sei lá, eu esqueci. Isso. E aí vocês mandam lá uma mensagem top lá que o primeiro mandador aí vai ter um vídeo exclusivo só dele aí, da mensagem dele aí. Então é isso aí. Um forte abraço a todos e arrivederci.